Boa tarde, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Pessoal, eu vim aqui para explicar para vocês a última atividade do nosso segundo bimestre, certo? Nós temos uma provinha, tá? Para nós realizarmos a respeito de tudo que a gente estudou aí no segundo bimestre, ok? Aqui a semana tá de 20 do 7 a 27 do 7. Mas vocês podem me entregar, ó, aqui, ó, até 29 do 7, beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar a prova no caderno de português e responder. Só que esse copiar aqui não precisa copiar os textos, tá? Apenas as perguntas, beleza? O primeiro texto, né, vocês devem ler é um trecho de uma peça teatral do Martins Pena, do Romantismo, né? O Juiz de Paz da Roça. Que é teatro, então é um livro, né, com o gênero teatro. Então percebam que tem uma construção específica aí, ó, o personagem, né, sempre aparecendo na frente, a posição dele no cenário, tá? E a fala. Juiz, assentando-se. Era muito capaz de esquecer. Senhor escrivão, leia o outro requerimento. O escrivão lendo. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher, um filho, o meu vizinho José da Silva diz que é dele, só porque o dito filho da égua de minha mulher saiu malhado, como o seu cavalo. Ora, como os filhos pertencem às mães, e a prova disto é que a minha escrava Maria tem um filho que é meu. Peço a vossa senhoria, mande o dito meu vizinho entregar-me o filho da égua, que é da minha mulher. Lembrando aqui, gente, que é só uma pausinha rápida, né? Esse texto pertence à geração, né, do período que fala das comédias de costume, né, do romantismo, né, onde eles brincam aí com situações cômicas, mas aproveitando para fazer críticas. E o juiz diz: é de verdade que o senhor tem o filho da égua preso? E o José da Silva, que é o vizinho, né, do seu Francisco lá, do Francisco Antônio, né? Diz o seguinte: é verdade, porém o filho me pertence, pois é meu, que é do cavalo. Juiz: terá a bondade de entregar o filho a seu dono, pois é aqui da mulher do senhor. José da Silva: mas, senhor juiz, nem mais, nem menos, entregue o filho, senão cadeia. José da Silva: eu vou queixar-me ao presidente. Juiz: pois vá, que eu tomarei a apelação. José da Silva: e eu embargo. Juiz: embargue ou não embargue com 300 mil diabos, que eu não concederei revista no auto do processo. José da Silva: e eu lhe mostrarei, deixe estar. E o juiz: senhor escrivão, não dê anistia a este rebelde e mande-o agarrar para o soldado. José da Silva, com humildade: vossa senhoria, não me a renegue. Eu entregarei a Pequira. Juiz: pois bem, retirem-se, estão conciliados. Saem todos, saem os dois. Dous, né, que a língua portuguesa mais aí parecida com o português de Portugal aí próximo, né? Não há mais ninguém? Bom, está fechada a sessão. Hoje cansaram. Então aí tá aí, né, a referência a Martins Pena e o Juiz de Paz da Roça. Bom,
Vocês têm aqui, meus amores, 3 perguntinhas do texto. A conduta do juiz revela uma personalidade? Descreva. Com certeza, né, gente? E dá para ser bem percebida essa personalidade, né? No momento em que ele não cede em nada para as ameaças do José da Silva de procurar o presidente e tudo mais. Então, você vai descrever essa personalidade. O que é uma comédia de costumes? Então, vocês vão, né, lá nas nossas aulas que eu gravei para vocês, né, tem resposta, ou vocês também podem pesquisar, tá? Podemos dizer que o Juiz de Paz da Roça, de Martins Pena, ainda é um texto atual? Justifique, né? Vocês entendem que, mesmo sendo um texto do século XIX, ainda ocorrem situações assim, tão descabidas como essa? E aí vocês vão justificar. 3. Responda à pergunta abaixo. O indianismo de nossos poetas românticos é? Nesse caso aqui, só tem uma resposta correta. Então, você vai lá na onde nós estudamos sobre o indianismo, né, no romantismo, tá? Verifica as características dessa geração romântica e encontra qual é a alternativa correta entre A até a E aqui, beleza? 4. Responda à pergunta abaixo. Indique a relação que o conectivo destacado estabelece entre as orações dentro dos períodos a seguir. Pessoal, esse aqui é um exercício parecido com o que a gente fez também no caderno do Aprender Sempre, tá? Então, vocês têm lá também uma aula sobre conjunções dos vídeos que eu tenho lá no YouTube, no meu canal. Vocês podem pesquisar lá, tá? E então, você tem aqui um período composto e a conjunção que liga aí as duas orações. Você vai falar qual a relação que o conectivo estabelece aqui, tá? Eu vou dar um exemplo, né, para dar uma ajuda, vai. Vamos lá. Você se sentirá melhor se fizer a lição de casa? Não é uma pergunta, desculpa, é uma afirmação. Você se sentirá melhor se fizer a lição de casa. Então, esse se aqui, ele está indicando uma relação de quê, gente? De condição, certo? Ou seja, na condição de você fazer a lição de casa, você se sentirá melhor. Ou melhor, né? Você se sentirá melhor na condição de fazer a lição de casa. Então, vocês farão as outras falando qual a relação que o conectivo estabelece. Lembrando que todos esses conectivos aqui pertencem às conjunções que eu já expliquei lá nos vídeos. Bom, próxima parte. 1. Leia o trecho a seguir. A redação e o vestibular. A redação nos chamados grandes vestibulares não é bem o que se apregoa no Enem. Não é bem o que se apregoa no ensino médio. Para atender ao que Unicamp, Unesp e USP, por exemplo, pedem a seus futuros alunos, o candidato deve conseguir superar o modelo oferecido pela maioria dos colégios e cursinhos. Uma redação que siga uma estrutura muito divulgada de introdução, com resumo do assunto abordado, desenvolvimento genérico, o tema proposto e a conclusão retomando a introdução, consegue no máximo uma nota mediana. Muitas redações mal pontuadas escondem o triste paradoxo de o candidato acreditar que havia feito um bom trabalho. Bom, nós temos aqui o início, né, um trecho, na verdade é o começo, de um artigo de opinião, tá? Falando aí, né, tem como... eu não posso falar, senão vou dar resposta. Mas então, é um artigo de opinião. Mas vamos às perguntas. Responda as questões. Qual é o assunto tratado no texto? Você vai responder. Sobre esse assunto, o autor defende a opinião de quê? Você vai encontrar dentre essas qual é a opinião que o autor defende. E para encerrar, você vai retornar aí ao trecho inicial, né, que a gente acabou de ler, e ler
o segundo trecho do mesmo texto, ou seja, ó, só para vocês entenderem. Aqui é o início e tem essas duas perguntas. Aqui é a continuação do texto, tá? Do texto, o redação e o vestibular. Eu vou fazer a leitura. Antes de tudo, o perfil que as consideradas grandes universidades procuram é o do aluno que tem algo a dizer. Por exemplo, o tema deste ano da FUVEST, o tempo exigia uma abstração ao mesmo tempo científica, sociológica e filosófica, que não é comum na escola brasileira e não faz parte do cardápio usual dos cursinhos. Sobre o tema, como o tempo, muitos conseguiriam, nesse último vestibular, citar conceitos de sala de aula, como o tempo é relativo ou o passado explica o presente. Contudo, é reduzido o número dos que justificariam razoavelmente tais teses fugindo dos clichês mal formulados, como se Hitler tivesse estudado o passado, não teria repetido o erro de Napoleão ao invadir a Rússia no inverno. Poucos pensariam na possibilidade de Hitler dispor de um armamento superior ao que Napoleão utilizara um século antes. A questão poderia ser não de desconhecimento histórico, mas de orgulho e crença na tecnologia da época. Então, pessoal, nesse caso, ele está explicando o quê, né? Falando que, normalmente, o aluno ele não é bem preparado pelas instituições de ensino básico, né, no caso do ensino médio, para fazer o que realmente os grandes vestibulares esperam do aluno na redação, né? Porque o que acontece normalmente são mecanismos que acabam virando clichês, ou seja, todo mundo formula uma mesma ideia sobre um determinado tema e acaba se tornando redações praticamente fechadas em ideias, né? Não tem grandes, vamos dizer assim, como ele explica aqui, né? Ele fala aqui assim, contudo, é reduzido o número dos que justificariam razoavelmente tais teses fugindo de clichês mal formulados, né? Aí aqui ele fala de um clichê que é mal formulado. Ele fala, isso quer dizer que muitas pessoas colocaram essa mesma ideia. Se Hitler tivesse estudado o passado, não teria repetido o erro de Napoleão ao invadir a Rússia no inverno. Então, por quê, né? Hitler, depois de, vamos dizer assim, um século que Napoleão já tinha perdido a guerra, né? A França invadiu a Rússia e acabou perdendo a guerra por questões de temperatura também. E Hitler foi e fez a mesma coisa, porém, isso é um clichê, né? Não dá pra gente dizer que apenas isso foi o que considerou também que Hitler perdesse a guerra. Mas o que é essencial é que vocês percebam o que o texto, o artigo de opinião, está tentando defender, tá? Então, vocês vão responder aqui, qual é a relação que o segundo trecho estabelece com o inicial? Que argumento sustenta a opinião do autor apresentada na introdução do artigo? E que exemplo ele fornece para justificar o seu argumento? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Boa sorte aí, que façam uma boa prova.